Olá galera, bom dia, excelente terça-feira para todo mundo e uma ótima semana também. Pessoal, eu quero começar agradecendo pela audiência, pelas visualizações que teve o último vídeo que eu gravei na sexta-feira 13, teve mais de 10 mil visualizações, teve muitos compartilhamentos. Eu agradeço muito a vocês, eu continuo pedindo que vocês vejam os meus vídeos, assistam até o final, deixa ali o seu joinha, dê as suas opiniões, compartilhe. Tem pessoas que me perguntam se pode compartilhar. Pode, deve, façam isso, por favor. Então, pessoal, a homenagem que a Escola de Samba do Rio de Janeiro fez ao presidente Lula, isso gerou um balbúrdio, um tumulto geral na extrema-direita. Eles estão entrando aí com vários pedidos só não pediram o impeachment do Lula, mas impeachment já eles pedem quase todo dia. Eles pedindo ali que o Lula se torne inelegível, que o pavor dessas criaturas é o Lula ser candidato na próxima eleição. Ele ainda não falou isso, mas eu tenho certeza que ele vai ser, sim, ele é candidato à reeleição, com certeza, mas assim, ele ainda não falou, mas o pavor deles é isso, é o Lula concorrer novamente às eleições e eles não têm ninguém ali que chegue aos pés do Lula, politicamente falando. Então, pessoal, eles estão entrando com esses pedidos e alegando que o Bozo se tornou inelegível porque no dia 7 de setembro ele fez ali a manifestação, ele quase que obrigou uma emissora pública a divulgar tudo. Ele fez um discurso total falando, entendeu? Obrigou as pessoas a vincularem aquilo que ele estava falando naquele discurso maldito dele contra as urnas, que as urnas não eram confiáveis, tudo aquilo que nós já sabemos que ele fala contra as urnas eletrônicas, que é exemplo no mundo todo. As urnas eletrônicas são exemplo no mundo todo. A eleição mais mequetrefe que existe é dos Estados Unidos, porque nem sempre a pessoa que tem a maioria dos votos é eleito, por causa daquele sistema que eles têm de delegado que lê tudo. Então, pessoal, isso que eles estão fazendo não vai dar em nada. O máximo que pode acontecer ali é o Lula ter que pagar uma multa ali de 5 mil a 25 mil reais, mas não tem nada a ver com propaganda ilegal, não tem nada a ver com Lula se tornar inelegível. O pavor deles vai continuar na mente desses canalha, desses fascistas, nazistas. O Bozo está preso por golpe de Estado. Ele se tornou inelegível e vai ficar inelegível até 2046 por golpe de Estado. É o que aconteceu com ele. Não tem nada a ver com o discurso que é por causa daquilo que aconteceu no dia 7 de setembro. Não é por causa daquilo, claro que não. Tem mais coisas em torno disso, e se o Procurador-Geral da República já tivesse tirado a bunda de cima dos processos que tem lá, das investigações que tem contra o Bozo, por causa da pandemia, dos cartões de vacina, do roubo de joias, ele já teria outras condenações, com certeza. Então, está na hora do Lula começar a arrochar essas pessoas, primeiramente o Galípolo, por causa dessa maldita taxa de juros dele, que ele continua sustentando, continua trabalhando em prol dos banqueiros, dos grandes empresários, daqueles que ganham dinheiro com os juros altos, com esses malditos juros altos que ele faz questão de manter. E depois o Paulo Gonet. Esse ano agora, o Lula pode manter ele ou pode tirá-lo. Eu acho que está na hora do Lula pensar muito nisso, porque ele tem que se lembrar do penúltimo governo dele aí. Ele tem que se lembrar do governo dele passado, antes da Dilma, começou aquela lava-jato maldita, aquelas coisas todas, que os lava-jatistas continuam aí. Começando pelas jornalistas da Globo, as minas do impeachment, que fazem questão de se enaltecer e dizendo que elas que derrubaram a Dilma, elas continuam aí. A Malu Gaspar é a pior delas. Então, está na hora do Lula acordar e ele ver que aquilo que aconteceu na Lava Jato, tudo aquilo que foi falado, toda aquela corrupção que circulou,
uma 90% tudo mentira, principalmente aquele que fez com que o Lula fosse preso, que nunca foi provado nada, e não vai, porque, como ele mesmo dizia, ele não ele ia provar a inocência dele, porque ele não tinha feito nada, não tinha cometido crime nenhum. Foi o que aconteceu. Como a Dilma também não cometeu pedaladas nenhuma, não tinha nada a ver com pedalada, eles arrumam os nomes para as coisas quando eles querem ferrar alguém, e não tinha nada disso, depois ficou provado que não tinha. Ali já estava tudo esquematizado por Michel Treme-Treme, ficar no lugar dela, assumir o lugar dela, porque se ela foi impeachmentada, ele também tinha que ir, porque ele foi eleito na chapa dela, não é? Parem para pensar, ele também teria que ir, também teria que ser impeachmentado, porque se ela estava fazendo coisas erradas, como eles estavam falando, ele era vice-presidente, ele estava de acordo. Por que não? Então, por que ele continuou? Ali já estava sendo tudo armado para que o Bozo fosse colocado no poder, para que o Paulo Guedes pudesse sucatear o Brasil. É difícil pensar nisso? Não, é só a pessoa raciocinar que vai ver que tudo ali, que a eleição do Bozo, a candidatura do Bozo, aquela fakeada, tudo aquilo ali, tem pessoas que faziam parte da segurança dele, que falam publicamente que aquela facada foi um fake, aquilo foi tudo armado. O ferimento dele, como o Júlia Lemos mesmo fala, o ferimento dele por causa daquela fakeada, era um buraquinho do tamanho de um furo de uma agulha. Agora, teve que ir ali para abrir, para suturar, sim, porque ia vazar merda dentro dele ali, e ele ia ficar pior do que ele já é, né? Porque ele é um bosta, ele é literalmente um merda, porque era o imorrível, o embroxado, o machão da vez, agora só vive chorando, soluçando. É o que essas criaturas são. Eles arrotam demais, eles gritam demais e depois põem o rabinho entre as pernas, como um cachorrinho medroso, e miam fino como um gatinho capado. É assim que essas pragas são. O Flávio Bolsonaro continua falando um monte de merda, fazendo um monte de plano, falando de educação e trabalho para jovem. Olha o que o pai dele fez, sucateou as universidades. O Carluxo vai visitar o pai e sai chorando. Meu pai poderia estar hoje, como ele falou quando ele visitava uma visita dele, numa praia, se divertindo, interagindo com o povo. No entanto, se o pai dele se tivesse solto, estaria, preste atenção, se o pai dele tivesse solto, toda vez que eu falo no Bolsonaro, vocês já viram que eu sou luso, essa porra pega. Então assim, desculpe. Toda vez que ele fala do pai dele, o pai dele está lá triste, chorando, ele levou 3 livros para o pai dele, que não fazem parte dos livros que ele tem que ler para diminuir a pena dele. Se ele lesse os livros, diminuiria aí, em média, 46 dias por ano da pena dele. Mas ele não lê, ele falou publicamente que livro para ele é uma coisa cheia de letrinhas. É a mentalidade do cara, entendeu? Então, pessoal, o Carluxo, ele tem que parar de ficar postando essas coisas do pai dele. É o pai dele na pia, vomitando numa pia ali de cueca, a coisa mais nojenta. É o cara chorando, é o cara moribundo aberto, com as vísceras de fora. É uma coisa nojenta, é uma coisa horrível. E ele fala que o pai dele, se tivesse, era para estar numa praia, interagindo com as pessoas. Então, quer dizer, ele está chorando de solução só porque está na prisão. Se ele tivesse solto, ele estaria na boa. Então, que porra de doença é essa? Que fragilidade física é essa que o histórico de atleta tem? Entendeu? Agora, o velhinho ali tem, o cara, ele estava na Bahia, ele pulou o carnaval ali, literalmente ele estava pulando o carnaval, depois foi para o Rio de Janeiro, ficou lá, interagiu ali, ficou na dele, esperando, acabou o desfile, foi lá cumprimentar todo mundo, não só da escola de samba que homenageou ele, mas também das outras escolas de samba ali. Então, pessoal, isso que esses caras estão fazendo é uma palhaçada, é uma idiotice, é um bocado de fake news que eles falam. Aí vem a praga do Gustavo Gay falar aquela asneira que ele fala nos vídeos que ele grava, um assassino, um drogado que matou 2 pessoas dirigindo bêbado, deixou uma pessoa tetraplégica, acabou com a vida da pessoa, entendeu? Com a vida das famílias dessas pessoas. Essa praga, esse drogado, esse bêbado nojento, ele tem condições de falar alguma coisa de moral, de alguma coisa? Não tem. Ele está encalacrado por causa de corrupção, verba pública, ele está encalacrado também. Só que os processos dele estão ali engavetados porque infelizmente, ele é um parlamentar.
entendeu? É um deputado federal e tem lá as suas proteções, imunidade parlamentar, fórum privilegiado. Essas pragas têm essas coisas que protegem eles. Ainda queria aprovar uma lei para que fosse pior ainda, para que não pudesse nem ser investigado de maneira nenhuma. Só se o presidente da Câmara concordasse e houvesse ali uma votação. É isso que eles queriam, mas não aconteceu e não vai acontecer. Por outro lado, né, o Marmota falou que ia pedir a cassação ou a suspensão daqueles que literalmente não deixaram que ele sentasse na cadeira dele. Será que ele já fez? Eu ainda não procurei saber. Eu vou procurar saber se ele já agiu, se ele já entrou com esse pedido, se já está de alguma maneira tramitando ali dentro da Câmara, para que isso aconteça. Tem que botar para lascar, entendeu? Principalmente naquele Paulo Bilisca, aquele, né? Todo mundo fala que ele matou a namorada, fica falando que não, outros falam que sim, a família dela jura de pé junto que sim, enfim. Tem essa, né, essa cortina de fumaça aí tapando. Será que se ele não for reeleito, será que ele vai continuar solto? Acho que não. Tem ali o Zé Trovão, o Chorão, que estava no México escondido ali, estava lá fugindo por causa de drogas também, um monte de falcatrua. Aí os bolsonaristas foram e voltaram umas pragas dessa. Olha o histórico desses caras. Um assassino, só por alto ali. Um que matou 2 pessoas dirigindo bêbado, deixou uma pessoa tetraplégica. O outro que estava no México por causa do envolvimento com droga, um monte de coisa. O outro que é acusado de ter matado a namorada. É só assim, é uma coisa atrás da outra. Só tem falcatrua, só tem desgraça em cima dessas pragas, mas infelizmente o povo colocou eles lá dentro. Né? E agora? Vão votar nessas pragas de novo ou vão ficar com cuidado? E novamente vou falar aqui, a Secretaria de Comunicação do Governo, abram os olhos de vocês, entendeu? Abram os olhos de vocês, porque o bicho está pegando, os caras estão vindo para cima, como foi dito aqui de muito tempo. Todos nós aqui nas redes sociais sempre falamos, eu tenho mais de 2 anos que eu falo nisso, eu acho que é até cansativo ficar falando que o golpe continua na cabeça dessas pragas. O golpe está aí, eles estão tentando o tempo todo, com a ajuda da Rede Globo, com a ajuda dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, eles estão tentando o tempo todo, porque o plano, o candidato da Faria Lima, o candidato da Rede Globo é o Tarcísio de Freitas, é o Tchanko, o boneco assassino, que tem ali investimento do cunhado do dono do Banco Master, 2 milhões na campanha dele, 3 milhões na campanha do Bozo, pessoas envolvidas com ali membros do crime organizado, fazendo parte do governo dele, uma mulher que lava dinheiro para o crime organizado e investiu 500 mil reais na campanha dele, e assim, a Globo não fala nada, a grande mídia não toca nesse assunto, ele é blindado, porque é o candidato deles. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Continue vendo os meus vídeos até o final. Me ajudem nessa parte de curtir os meus vídeos, assistirem. Dê ali o seu joinha, com certeza, e compartilhe, por favor. Bom dia, ótima semana.